Tem muita gente que defende que o atual Botafogo é melhor do que aquele do ano passado, é? Eu sou um deles em defender que a forma de jogar do Botafogo é mais vistosa. É? Não sei. Esse Botafogo é mais agradável. Ontem não foi. Não, sabe por quê? O meu medo é que a gente tem um início, meio e fim. A gente tá no meio. Se você me perguntasse ano passado... Início, eu acho. Início, ok. Se a gente pegar ano passado, exatamente nesse mesmo ponto, o Botafogo com a pontuação que era maior, senta aqui e fala assim, esse Botafogo é vistoso? É. Esse Botafogo te passa confiança? Passa. Sim. É que a gente Também. sabe como terminou. Não, mas era um estilo de jogo. Eu acho que do ano passado era mais assustador. empolgante, não era? Eu faço o recorte do Luiz Castro. O Botafogo do Luiz Castro comparado ao Botafogo do Arthur Jorge. Para mim, tem um pouco mais de repertório com a bola. E não é que o jogo do Botafogo não tenha sido agradável com o Luiz Castro, mas era um jogo muitas vezes mais direto, mais acelerado, as transições funcionavam muito bem. Esse Botafogo continua fazendo isso, só que com jogadores mais técnicos, Luiz Henrique, por exemplo, Marlon Freitas retomando sua melhor fase, é um Botafogo que sabe mais o que fazer com a bola. Tem um pouco mais de cadência. Ontem não foi um bom jogo. Ontem venceu, é verdade, mas sem conseguir envolver. Teve ali a felicidade do Marlon Freitas achar o passe para o Cuiabano. Esse passe do Luiz Henrique preciso e o Júnior Santos vai bem também ao se livrar do Jeromel. Mas faltou um pouco mais desse Botafogo coletivo, só que foi um time... de certa forma, cascudo também, mesmo não jogando bem, garante o resultado, garante a vitória, isso é importante, e isso o time do Luiz Castro fazia. Quando a coisa não funcionava, também ganhava, também marcava ali os 3 pontos e vai criando uma casca esse Botafogo do Arthur Jorge. Por isso, é promissor, ainda, como a Mari falou, não é um produto acabado. Eu acho que o elenco é melhor, né? O elenco é melhor, sim. Isso é, né? E o torcedor do Botafogo muito vacinado pelo trauma do ano passado, mas eu vejo que o elenco deixou isso para trás. A gente já vê o Botafogo jogando ali sem o peso de 2023 e, de certa forma, com uma identidade nova sob o comando do Arthur Jorge. O comportamento da torcida diz muito também, né, Dom? Também, isso influencia bastante, ainda mais tendo passado um trauma como o do ano passado. É lógico, é um recorte, mas ainda que a gente fale de recorte, o atual me empolga mais. Muito pelo que o Breiler falou, da questão do repertório, a gente já viu ele metendo 4 atacantes na altitude logo na estreia, o que não foi uma decisão talvez a mais correta, mas mostrava um perfil corajoso. E um time que já mudou a forma de atacar, a gente fala quando no ano passado a ausência do Tiquinho, o Botafogo ficava numa situação muito complexa, agora não, tem mais repertório de jogar. É um time que ainda é vertical, mas que muitas vezes tem a bola, não é aquele time reativo. Ele controla muitas vezes a posse de bola, mas é mais perigoso sendo vertical. Eu acho que é um time com mais repertório e a gente também não pode esquecer, para mim, de 2 aspectos na comparação dos números. O Botafogo jogou Libertadores esse ano e pesado desde o começo. E mesmo com esse calendário tão pesado, manteve um aproveitamento. Se aquele empate com o Fortaleza no Brasileiro fosse de 1-1, fosse uma vitória de 1-0, estava igualzinho de 23 com o de 24. Ano passado era um Botafogo que poupava na Sul-Americana. Que poupava e o Botafogo agora jogou teve várias finais na Libertadores depois do início ruim na fase de grupos. E lembrar que do Luiz Castro, apesar do time ser vistoso, aquele jogo de transição muito forte, o que o PR garantiu de pontos, o Botafogo muitas vezes não tinha controle das partidas que ele tem atualmente. Então, por isso que eu acho que é muito cedo para fazer comparação, para ser enfático, mas nessa amostragem eu vejo esse Botafogo com um teto mais alto do que o da temporada passada. Eu ia falar, talvez o goleiro do ano passado fosse melhor, mas talvez porque ele precisava aparecer mais. É verdade. É aí o que mostra mais consistência desse atual time, né? Também. Eu acho que, para mim, essa questão da torcida já é um sinal também, né? Porque na temporada passada a torcida se empolgou muito. E isso, de certa forma, torna tudo muito frágil. Porque se algo sai do roteiro, como saiu bastante do roteiro, você cria crise muito rápido. Sim. A torcida dessa vez também está com, vamos esperar para criar música, para fazer graça, para fazer piada, e aí deixa os jogadores irem trabalhando. Acho que o trauma também te ensina. Ah, sim. Não é? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, não abandonou o time, porque começa mal na Libertadores, desde a pré-Libertadores, um caminho mas teve um momento puxado ali de vaias, de uma média menor de público. Troca de técnico, mas a gente já viu em Cariacica, que não é a casa do Botafogo, torcedor enchendo o estádio, fazendo mosaico, apoiando o time. Então, eu vejo que esse tipo de ruptura não é permanente. Então, o torcedor do Botafogo não vai ficar preso em 2023 o resto da vida.
Agora, o time também está dando motivos para o torcedor incentivar, para o torcedor dar mais um voto de confiança. E nesse aspecto, até alguns jogadores que ficaram marcados, o Marlon Freitas, por exemplo, está jogando uma bola que talvez não tenha jogado no auge da campanha no ano passado. E depois de ter sido ali um jogador muito taxado pelo fracasso em 2023. Então, eu vejo o Botafogo num bom caminho e o Arthur Jorge capitaneando esse processo, sendo a cara nova, sendo o cara que dá uma identidade de jogo diferente, e depende muito dele, de um técnico que estabilize, de um técnico que tenha continuidade para trabalhar, porque a derrocada do Botafogo aconteceu a partir da saída do Luiz Castro. Não foi uma derrocada imediata, porque o Caçapa vem, consegue aqueles 4 jogos sem perder, o Botafogo estabilizado, mas as decisões que o Botafogo tomou a partir da saída do Luiz Castro comprometeram muito o projeto. Então, se o Arthur Jorge é o técnico dessa temporada, consegue desenvolver o trabalho, não é garantia que o Botafogo vai ser campeão, mas aparentemente está num bom caminho para fazer mais uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Torcida alvinegra! Uma ótima semana para todos nós. Venham assistir e conferir as principais informações do nosso glorioso. Aqui no canal é só conteúdo top. Então já chega deixando esse like humilde, galera, de graça. Não paga nada, agradeço a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam o canal deixando o like e se inscrevendo. E também me diz a cidade que vocês moram. Eu prometo responder geral. É o seguinte, galera, eu vou falar uma coisa. Que vitória sensacional foi essa do Botafogo. Arthur Jorge vem dando essa cara nesse time do Botafogo, que é um time super agressivo, é um time que não tem medo de atacar o seu adversário, ataca com muita qualidade. E assim, a gente tem um ataque muito poderoso, com o Júnior Santos vivendo uma fase assim, sabe, espetacular. Luiz Henrique, tem um Savarino que não jogou ontem, mas é um atleta que está melhorando muito o sistema ofensivo do Botafogo. É um Botafogo que, assim, não mede esforços, precisa de poucas oportunidades para balançar a rede do adversário. E eu estou muito feliz, espero que o Botafogo continue essa pegada, sabe, jogando o fino dessa bola, para que chegue até o final do campeonato e a gente consiga levantar essa taça de campeão brasileiro, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Lembrando que à noite eu estarei de volta para atualizar vocês sobre o Mercadão da Bola do Glorioso. Eu tô indo nessa, galera. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!